Agora vamos falar sobre direitos e garantias fundamentais, dando foco nos direitos políticos. E para que a gente consiga compreender melhor, precisamos destacar o seu conceito, a fundamentação dentro da Constituição brasileira, os princípios dos direitos políticos, trazendo destaque para a democracia representativa, a igualdade política, as formas de exercício dessa soberania, o direito de votar, de ser votado, trazendo também um destaque à inelegibilidade e à sua legalidade, e também a perda e suspensão de direitos políticos. Né? A gente pode destacar como definição de direitos políticos, a ideia deles serem instrumentos que garantem a participação do cidadão na vida política do Estado, né? Possibilitando o exercício da soberania popular. Eles vão assegurar que o cidadão ele possa votar, ser votado e participar dos processos decisórios do governo, diretamente, seja como através de plebiscitos, de referendos ou até mesmo de iniciativas populares, ou indiretamente por meio das eleições para representantes. Né? A gente começa falando e dando destaque maior sobre essa ideia dos direitos políticos eles estarem fundamentados na Constituição brasileira. Né? Os direitos políticos eles vão estar previstos dentro do artigo 14 a 16 da Constituição Federal de 1988, dentro ali do título 2, certo? Dos direitos e garantias fundamentais. Nós temos também como princípio importante, né, princípio dos direitos políticos, a ideia da soberania popular, certo? E a soberania popular é um princípio fundamental do Estado democrático, no qual todo o poder vai emanar do povo e vai trazer a ideia de que o povo vai exercer diretamente ou por meio de representantes eleitos, né, esse poder popular, né, conforme é disposto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. O que vai significar essa ideia da soberania popular? Isso significa que o povo é titular do poder político, né? E, portanto, é quem vai decidir os rumos do Estado, seja votando, seja participando nas decisões diretas através de plebiscitos, referendos e iniciativa popular. Tome nota de que todo o poder vai emanar do povo. E a soberania popular, ela quer justamente trazer isso para a gente. A ideia de que todo o poder emana do povo. Nós também temos uma ideia, né, dentro dos direitos políticos como uma democracia representativa e participativa. Né? O Brasil ele adota um modelo de democracia mista. Né? Como sabemos, nós temos, em parte, uma democracia representativa, né, onde o povo ele vai escolher o representante, seja presidente, governador, prefeito, senador, deputado, vereador. É o povo que escolhe e que vai tomar as decisões em seu nome, né, dentro dos poderes executivos e legislativo. E nós também temos, em parte da nossa democracia, uma democracia participativa. É a ideia de que o povo exerce o poder diretamente, participando de mecanismos como o plebiscito, que é no caso de consulta antes do ato legislativo, o referendo, que é uma confirmação após o ato legislativo, e a iniciativa popular de leis também, que é quando os cidadãos eles propõem projetos de leis e eles são levados à Câmara, votados tranquilamente, como se fosse qualquer outra lei, certo? E esse modelo de democracia mista, né, fortalece a soberania popular e permite um maior controle social sobre os representantes. Além disso, a gente tem uma igualdade política. Né? A igualdade política é um princípio que rege os direitos políticos e é um princípio segundo o qual todos os cidadãos eles vão possuir o mesmo valor político perante o Estado. E isso vai garantir a ideia de que o voto de cada cidadão ele tem o mesmo peso. Ou seja, é daí que a gente tira o princípio do voto igualitário, de que todo mundo tem o mesmo valor de voto e todos podem concorrer a cargos públicos efetivos, desde que eles cumpram, né, os requisitos constitucionais. A igualdade política, ela combate qualquer forma de discriminação do exercício dos direitos políticos, né? Sendo uma expressão da dignidade da pessoa humana e da cidadania. Né? Além disso, a gente já parte para as formas de exercício de soberania. Né? A gente tem como formas de exercício de soberania dentro dos direitos políticos a ideia de ser um exercício direto ou indireto. Se é um exercício direto, a gente tem a ideia de plebiscitos, de referendos, de iniciativa
populares de leis, né, como a gente já viu, o plebiscito é uma consulta antes do ato legislativo, o referendo é uma consulta depois para uma confirmação, e a iniciativa popular é a ideia de que os próprios cidadãos eles podem estar criando, sim, as suas leis. E indiretamente é sempre por meio dessa representação, né, de eleitos, onde você vota para que determinada pessoa fale por você. Além disso, dentro dos direitos públicos, é estabelecido o direito de votar, né? E aí a gente tem essa ideia do direito de votar, que pode ser o direito de sufrágio, conhecido também, né? Onde a gente vai ter ali a ideia do voto obrigatório, que é para maiores de 70 anos, maiores de 18 anos e até 70 anos, ou seja, menores de 18 anos não têm obrigação de estar votando, né? Que isso vai fazer com que haja a criação do voto facultativo, né? Os analfabetos, eles são isentos de estarem votando, caso não queiram, né? Eles só votam se quiserem, por isso a ideia da facultatividade. Os maiores de 70 anos, por já serem idosos, e jovens entre 16 e 18 anos, que votam somente se quiserem votar, certo? Além disso, a gente tem o direito de ser votado estabelecido por esses direitos políticos, né? Essa ideia da elegibilidade, tá bom? Onde a gente vai ter condições para que se haja uma elegibilidade, né? A gente vai ter ali a nacionalidade brasileira, seja nato ou naturalizada, para fazer com que você seja um possível candidato, né? Mas a gente vai ter algumas exceções que podem não permitir que você seja eleito. Nós temos também como condição o pleno exercício dos direitos políticos, né? O alistamento eleitoral, certo? O domicílio eleitoral na circunscrição, a idade mínima que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, você não tem como se candidatar a presidente se você tiver menos do que 35 anos. Vice, presidente, senador, nenhum desses cargos você consegue com 24, com 26 anos, com 30 anos. Não pode. A idade mínima para você ser eleito presidente é 35 anos. Vice também e senador também é 35 anos de idade. A idade mínima para ser governador ou vice é 30 anos. A idade mínima para você ser deputado, prefeito, vice-prefeito é 21 anos de idade. E a idade mínima para que você seja vereador é 18 anos de idade. Isso também está descrito para a gente, certo? No direito de ser votado, né? É onde a gente consegue ver o princípio dos direitos políticos, eles sendo exercidos, onde você tem leis, onde você tem regras para que você cumpra e isso consiga ser efetivamente aplicado, né? E a gente também tem as situações de inelegibilidade e de legalidade eleitoral, certo? A inelegibilidade são as limitações impostas para proteger a moralidade e a legitimidade do processo eleitoral. Exemplo, a condenação criminal transitada em julgado, a improbidade administrativa, a inalistáveis como estrangeiros e analfabetos que não podem estar se alistando, certo? E além disso, a gente tem a legalidade eleitoral, né? Que vai se referir ao princípio de que todo o processo eleitoral ele deve estar estritamente fundamentado na Constituição e nas leis eleitorais. Isso assegura que as eleições elas sejam rígidas, certo? Por normas claras e elas sejam bem regidas por isso, de maneira bem clara. E isso assegura também que o processo ele seja justo, transparente e legítimo, para que não haja acusação de burlamento de sistema nenhum e que haja respeito aos direitos e deveres dos candidatos e dos eleitores, né? Porque a gente não pode simplesmente considerar que algo vai ser feito por fazer, né? E o princípio da legalidade eleitoral ele vai atuar na proteção da lisura do processo democrático, né? Combatendo as fraudes, abuso de poder econômico, corrupção e desequilíbrio nas disputas eleitorais. E para finalizar, a gente vai falar sobre a perda e suspensão dos direitos políticos, né? Quando a gente fala sobre a perda, é a ideia de você perder mesmo, né? O cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Então, se houve determinado processo, se você cometeu determinado crime, certo? E você está posto a perder essa naturalização, você consegue sim, através de um julgamento, perder os seus direitos, certo? Brasileiros, os seus direitos presentes a qualquer país, a qualquer constituição, né? Além disso, a aquisição voluntária de outra nacionalidade, com as exceções, né? E a gente também tem a ideia da suspensão, né? Que é a incapacidade civil absoluta,
a condenação criminal transitada e julgada, né, e a recusa de cumprir a obrigação a todos os impostos, como o serviço militar e os tributos, certo? Aí, quando você não cumpre o serviço militar, por exemplo, em caso de homens, você tem ali a suspensão de seus direitos políticos, certo? Você tem essa suspensão, beleza? E também da improbidade administrativa. Tá bom? Então, esses são os casos onde a gente tem perda ou suspensão dos direitos. Lembrando que perda é quando você tem a perda realmente total, certo? E a suspensão é quando eles só estão suspensos. Quando você fizer determinado ato, certo? Aí eles voltam, quando você cumprir, certo? As suas obrigações, eles voltam a funcionar.